Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para começar esse novo trabalho no ano 2021 para falar sobre a Palavra de Deus. Esse canal, Milton Ricardo Gonçalves de Lima, ele é exclusivo para falar sobre o amor de Deus para com todos nós. Então, dizendo àqueles que ainda não se inscreveu, que se inscreva, certo? Dê esse canal aos colegas de trabalho, também aos vizinhos, aos familiares, para que todos possam compartilhar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus ela vá aos corações necessitados, aos corações daquelas pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra de refrigério, uma palavra de conforto. Então lá toca o sininho para que sempre que eu gravar um vídeo, vocês possam receber automaticamente. Então, nossa primeira pregação do ano, ela está lá no livro de Salmos. Salmo 91, eu vou ler dois versículos, o versículo 1 e o versículo 15. Salmo 91, versículo 1, o Salmo 91, versículo 1 e o versículo 15 da palavra do Senhor. O versículo 1 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E no versículo 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, no Salmo 91 tem essas duas maravilhas, que é o versículo 1 e o versículo 15, que está aqui para que a gente possa entender bem direitinho o significado profético desses dois versículos. O primeiro diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então aqui eu destacaria algumas palavras importantíssimas nesse versículo. Primeiramente, habita. Habita vem de habitar. Aquele que habita em algum lugar, ele mora, não é? Ele está fixo naquele lugar. Ele não mora de forma aleatória, ele não mora de forma que ele não esteja ali firme naquele lugar. Ele habita ali, ele está firme. Então a gente deve habitar com Deus. A gente deve estar sempre junto do Senhor Jesus em nossas vidas. A gente deve habitar no mesmo lugar em que ele habita, né? Então, no esconderijo, outra palavra-chave nesse versículo é esconderijo. Então, no esconderijo serve para a gente se esconder. Não é verdade? A gente se esconde de algo, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu brincava de esconde-esconde com meus colegas. Então, eu me escondia e eles me achavam. Ou então, eles se escondiam e eu ia achar eles. Então, o esconderijo serve para nós podermos nos esconder. Mas nos esconder de quê? Do mal que assola esse mundo. Então o Senhor Jesus, ele é também o nosso esconderijo. A gente está escondido com ele, a gente não se preocupa com nada. A gente está bem guardado, a gente está bem escondido, não é? A palavra lá de Deus, lá no livro de Paulo, e o livro que Paulo escreveu, diz que o homem sábio vê o mal e se esconde. Então a gente deve sempre se esconder dos caminhos do mal. A gente deve sempre se esconder deste mundo tão atribulado, esse mundo tão cheio de coisas ruins, tão cheio de maldade, tão cheio de aflições. A gente tem que se esconder desse mundo. E onde é que a gente se esconde melhor desse mundo? Na presença de Deus, com o Senhor Jesus em nossa vida, né? Buscando sempre a unção com o Espírito Santo de Deus. Aí nós estamos escondidos de verdade. Então também tem a palavra e descansa à sombra do Onipotente,
né? Descansa. A gente só descansa, né, quando a gente está cansado. Então a gente vai, senta numa cadeira, deita numa cama para descansar. Então a gente tem que descansar no Senhor Jesus, não é? A gente hoje em dia, a gente não precisa descansar em nenhum dia de semana, né, como a lei dizia no Velho Testamento. A gente não precisa descansar dormindo 8, 10 horas por dia. Não, a gente descansa espiritualmente em Jesus. Jesus é o nosso descanso. Jesus é a nossa fortaleza. Jesus é a nossa rocha eterna, não é? Então descansa à sombra do Onipotente. Sombra, a palavra sombra. A gente quando está debaixo de uma sombra de uma árvore, a gente se sente tranquilo, a gente se sente alegre, a gente ali está liberto, né, de todo o mal, a gente está liberto ali de todo o calor, não é? Da força do sol na nossa pele. A gente está na sombra. A gente está na sombra fresca e água fria. É uma maravilha, não é? Então a sombra do Onipotente. O Senhor Deus pode todas as coisas. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. É o único que tem essas três bênçãos com Ele. Ele pode todas as coisas, né? Então Ele é onipotente. Ele é onisciente, porque Ele sabe todas as coisas. E Ele é onipresente, porque Ele está em todo lugar. Não é verdade? Ele está aqui comigo agora, Ele está aí com vocês, então Ele está em todo lugar. Então é a sombra do Onipotente. Então a gente tem que estar descansando com Jesus em nossas vidas. Nesta sombra, neste refrigério. A gente tem que habitar junto com o Senhor. A gente tem que se esconder junto com Jesus, na presença dEle. Porque aí a gente está tranquilo e nenhum mal desse mundo, nenhum vai nos afligir. Já no versículo 15, diz assim: Ele me invocará. Então nós temos que invocar o Senhor todo momento, né? A gente tem que buscar a Deus, a gente tem que chamar a Deus toda hora, a gente tem que estar com Ele presente no nosso coração, não é? A gente tem que estar com Ele em todos os lugares que nós possamos andar, no nosso trabalho, né? Na nossa escola, no nosso estudo, na nossa sala, em todo canto. A gente tem que invocar a Deus, a gente tem que buscar Ele em oração, em espírito, não é? Então Ele me invocará e eu lhe responderei. Então aquele que invoca a Deus, Ele responde, meus amados irmãos. Ele responde. Talvez Ele não responda agora, talvez Ele não responda hoje, como você queira, mas Ele responde no tempo dEle, no momento dEle, na hora que Ele achar correto, na hora que Ele achar necessário, Ele lhe responde. E a resposta pode ser sim ou não. Certo? Pode ser sim ou não. Aquilo que você pediu a Ele, aquilo que você falou em oração, Ele pode aceitar ou não aceitar. Isso vai ser de acordo com a vontade dEle, que prevalece. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que nós necessitamos nessa vida para sobreviver. Então, às vezes, Ele nos diz um não, e aquele não é para o nosso bem. Deus é o nosso Pai eterno. E um pai sempre quer as melhores coisas para o seu filho. Né? Então, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Nós estamos passando nesse momento de angústia nesse mundo, de aflição, essa pandemia. Quantos familiares já perderam entes queridos, já perderam filhos, irmãos, mãe, pai. Angústia, é choro, é tristeza. Mas nesse momento o Senhor está lhe dizendo, eu estarei com Ele nesses momentos difíceis. Ele está comigo nas minhas dificuldades. Ele está com vocês nas dificuldades de vocês. Com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso, que o Senhor, como Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas.
E como Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Então, Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com Ele. Então, você está passando por alguma dificuldade na vida agora? Você está angustiado porque está desempregado? Você está angustiado porque está com um ente querido doente? Você está angustiado porque está passando por problemas no seu casamento? O Senhor está contigo. Descansa na sombra do Onipotente. Descansa perto do Senhor Jesus. Se esconde no esconderijo do Altíssimo, porque com certeza Ele vai te responder. Com certeza Ele vai te dar o refrigério no momento certo. Porque a palavra diz aqui, na sua angústia eu estarei com Ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Então, meu irmão, na sua angústia, Jesus estará com você e vai lhe livrar. Com certeza, a sua vitória já é garantida. Você já está com a vitória garantida. Mais dia, menos dia, essa vitória vai chegar. Então não te preocupas. Se está passando por dificuldade agora na tua vida, entrega na mão do Senhor. Se eu estou passando por alguma dificuldade, a minha obrigação é entregar essa dificuldade na mão do Senhor. Ele resolve. Ele é o nosso escudo maior. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa rocha eterna. Ele é o nosso Salvador. Então nós temos um advogado maior, Jesus Cristo. Aquele que nunca perdeu uma causa. Ele foi chamado de mestre e nunca passou por universidade. Não é verdade? Então ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele diz assim, livrá-lo-ei e glorificarei. Então, neste Salmo 1 e neste Salmo 15, fica aqui um remédio para a nossa vida espiritual nos dias de hoje. Jesus é o nosso remédio. Jesus é a nossa cura. Jesus é a nossa libertação. Então, que vocês meditem nesses dois versículos salteados hoje, que foi o versículo 1 do Salmo 91 e o versículo 15. E veja que Deus está conosco todo o tempo. Que Jesus é o nosso Salvador. Que o Espírito Santo foi derramado para resolver os teus problemas, para resolver os meus problemas, para estar conosco nesses dias de aflições que o mundo assola, nesses dias de aflições que o mundo passa. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está em nossa casa. O Espírito Santo está na nossa companhia. E que fique esse momento para que vocês possam refletir nessa palavra. Que fique esta palavra para essa pregação de hoje. E que vocês possam estar com Jesus todo o tempo. Que vocês possam estar com Jesus, fazendo toda a sua vontade. E que nós possamos nos encontrar aqui outras semanas para continuar falando do amor de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor e a paz do Senhor Jesus para todos.